Bem, pessoal, aqui é o professor Orlandir e eu quero trabalhar com vocês hoje a respeito das migrações internas, né, que ocorrem. Você sabe que migrações internas são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país. No caso do Brasil, nós temos as migrações internas de forma bastante intensa. Agora, você deve estar perguntando, mas professor, e se me perguntarem por que as migrações internas acontecem no Brasil? Bem, elas são facilmente percebidas. Basta você observar que grande parte das pessoas sai de diversas regiões do Brasil, né? Sejam pessoas do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, estão sempre se deslocando dentro do território nacional. Pois bem, a primeira questão que eu tenho para colocar para você é a seguinte: as desigualdades regionais. O nosso país é um país que tem imensas desigualdades regionais, e isso tem marcado a história do nosso país e o processo de ocupação do território brasileiro. Se não vejamos, a gente percebe que as regiões mais povoadas e as mais desenvolvidas, com uma economia mais dinâmica, geralmente estão localizadas no litoral. Então, esse é um dos fatores importantes, o processo de ocupação. As áreas de ocupação mais antigas, em especial as áreas litorâneas, são hoje as áreas mais desenvolvidas economicamente e até socialmente. A qualidade de vida é melhor. Enquanto isso, as áreas mais do interior do Brasil, que inicialmente não despertava interesse econômico da coroa portuguesa, portanto não havia trabalho e investimento nesses espaços, hoje, com raríssimas exceções, não apresentam um dinamismo econômico muito grande. Neste ponto, eu queria esclarecer para você o seguinte: você deve estar pensando, mas professor, no interior do Brasil, você tem, por exemplo, o agronegócio, certo? Só que a economia está atrelada basicamente a essas atividades econômicas, ao agronegócio, e as outras atividades econômicas são secundárias, diferente de regiões como no litoral, onde você também tem o agronegócio atuando, mas você tem outros setores da economia, como o comércio, a produção de tecnologia e assim por diante, crescendo. Então, o Brasil, um dos primeiros motivos, o fato de termos uma desigual distribuição da população, desigual condições econômicas e desiguais situações de desenvolvimento humano, é que faz as pessoas saírem de um local para o outro em busca de uma vida melhor. Mas ao longo da história também, a gente percebe que o nosso país, ele foi ocupado nas áreas onde o Estado, o governo, investiu mais em determinados períodos da história econômica do Brasil. Por exemplo, vamos citar um exemplo. A partir da década de 1950, com a construção da cidade, da capital Brasília, no interior do estado de Goiás, você teve obrigatoriamente uma participação do Estado brasileiro, estimulando as pessoas a virem para a região amazônica e para a região central do Brasil. Veja, outro elemento importante é a participação do governo nas atividades econômicas. Geralmente o governo, o Estado brasileiro, ele participou ao longo da história de forma a estimular ou desestimular a entrada de pessoas em uma determinada região. Outro exemplo contrário, a gente pode dizer, no período ali da borracha, após a Segunda Guerra Mundial, você teve um estímulo do Estado brasileiro para que nordestinos deixassem a região e fosse lá para a região do Acre, por exemplo, na extração da borracha. Veja, participação do Estado brasileiro. Outros dois fatores importantes para você entender essa movimentação da população pelo território brasileiro é a desigual distribuição da indústria. As regiões mais industrializadas, elas tendem a ser mais dinâmicas na sua produção econômica, consequentemente, gerando mais emprego, mais renda, melhorando a qualidade de vida e estimulando a fixação de pessoas nessas localidades mais industrializadas. Assim, a região centro-sul do Brasil é
de longe, a mais industrializada e, consequentemente, a que possui a maior concentração de cidades, portanto, a urbanização é mais intensa. Então, áreas, outro fator importante que estimulou a desigual distribuição da população pelo território brasileiro, estimulando a migração interna, são justamente a indústria e a urbanização. Portanto, como está bem explicado neste slide, a migração interna no Brasil se deve, primeiro, às desigualdades regionais, participação do Estado, indústria e urbanização. Isso explica por que as pessoas, em épocas diferentes, acabam saindo de um lugar para o outro e assim sucessivamente. Portanto, dentro deste processo, você vai perceber que, dependendo do momento, você vai ter as zonas de atração demográfica. As zonas de atração demográfica são aquelas áreas que estimulam a entrada de pessoas. No caso do Brasil, tradicionalmente nós temos a região sudeste, a região sul do Brasil e o litoral brasileiro. Isso é tradicional. Mas no mundo inteiro você tem atualmente a Europa Ocidental, né, Estados Unidos, a Austrália e o Japão. O que tem em comum Europa, Estados Unidos, Austrália e Japão, sudeste do Brasil, sul e o litoral? Bem, tem em comum a dinâmica da economia, e isso atrai a população. Portanto, é uma área ou zona de atração demográfica. Por outro lado, dependendo do momento em que estamos vivendo e as condições sociais e econômicas pelas quais o Brasil passa, nós também temos as chamadas zonas de repulsão demográfica. Zona de repulsão demográfica são aquelas áreas que, num determinado período, elas funcionam como dispersores de população, ou seja, são áreas de onde a população sai, né? Então, as populações saem da área de repulsão e vai para as zonas de atração. No caso do Brasil, nós temos uma região que, ao longo da história do Brasil, é a que mais expulsou pessoas. Portanto, a zona de repulsão tradicional no Brasil é a região Nordeste. Você vai perceber que em diferentes momentos da história do Brasil, o Nordeste tem funcionado como área de repulsão demográfica, ou seja, expulsando a população. Mas no mundo, também dependendo do momento histórico, você tem regiões onde não são atrativas para as populações, ou seja, as condições sociais e econômicas não são muito boas. Atualmente, a gente pode citar no planeta, por exemplo, a África subsaariana, que é aquela parte do continente africano abaixo do deserto do Saara. Nós temos também, e na África subsaariana, tem um caldeirão de motivos por que não atrai as pessoas. Primeiro, a pobreza. Segundo, a intensa desigualdade social dessas regiões. Terceiro, os conflitos, né, que são muito intensos nessa região. E quarto, as questões ambientais, ou seja, o avanço da desertificação que tem gerado pobreza e miséria em grande parte de países africanos. Nós temos também como área de repulsão no planeta o Oriente Médio, que é uma região da Ásia, também marcada por intensos conflitos religiosos e conflitos relacionados ao petróleo. Então, pessoal, tanto no Brasil quanto no mundo, a gente vai ter essas áreas de atração e repulsão demográfica. Como eu disse para você, a região Nordeste, né, após o século XIX e ao longo da história do Brasil, de um modo geral, a região Nordeste sempre funcionou como uma área de repulsão demográfica. Só que, a partir do século XIX até a atualidade, o Nordeste tem se mostrado como uma grande fornecedora de mão de obra para o restante do Brasil. Portanto, pode-se dizer que grande parte dos imigrantes nordestinos são os responsáveis pelo progresso e pelo crescimento e a construção de todas as regiões do Brasil. Por exemplo, na região norte, após a Segunda Guerra, né, nós tivemos a entrada de nordestinos para extrair a borracha. Mas antes mesmo da Segunda Guerra, né, justamente no século XIX, também tivemos nordestinos indo para a região norte do Brasil, em especial
os estados de Rondônia, Acre e Amazonas trabalharem na extração da borracha, contribuindo assim para a economia brasileira, que inclusive o Brasil era um grande exportador do látex. Isso significa que também o Nordeste forneceu para a região Sudeste grande quantidade de trabalhadores na construção civil, após 1950, quando nós tivemos o crescimento das cidades no Sudeste e o avanço da industrialização. Portanto, tudo que foi construído, se um dia você visitar São Paulo, qualquer grande cidade do eixo Rio-São Paulo, você vai perceber a mão de obra nordestina na construção dos prédios, das pontes, das rodovias, a presença do nordestino na construção, por exemplo, de viadutos, e assim sucessivamente. Portanto, a população nordestina foi a que mais contribuiu para a construção civil, em especial, da região sudeste do Brasil. Mas também nós tivemos nordestinos vindo para a região centro-oeste, após 1950, com a construção de Brasília, sendo que a construção de Brasília se deve, em grande medida, justamente a essa população de nordestinos, que eram chamados de trabalhadores, os candangos. Essa grande massa de nordestinos que ajudou a construir Brasília, essa grande massa de nordestinos, a maioria não retornaram para sua terra natal, criando assim as cidades satélites, aquelas cidades que ficam no entorno de Brasília. Então, até hoje, se você for em Brasília, você vai observar claramente a presença de descendentes de nordestinos nessa região do Brasil. Portanto, os nordestinos estão presentes em todo o território brasileiro. Em todos os lugares que foram, ajudaram, contribuíram e, de certa forma, ajudaram a construir o nosso país. Portanto, são o principal fluxo migratório, né, do século XIX até a atualidade. Se bem que, nos últimos tempos, tem diminuído bastante a saída de nordestinos. Isso porque, em várias regiões do Nordeste, as condições sociais e econômicas têm melhorado bastante. Mas isso a gente vai comentar em uma outra aula. Outro grupo importante, pessoal, já é a maioria, porém esse grupo não se compara ainda aos nordestinos, mas pode ser que nos próximos anos, talvez, supere os nordestinos. São os sulistas. Muito cuidado, eu estou dizendo sulista. Sulista não se refere às pessoas do sul do Brasil, a elas também. Portanto, imigrantes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são da região sul, são sulistas. Porém, quando a gente fala em geografia em sulista, nós estamos nos referindo, além desses que eu citei agora, nós estamos nos referindo a paulistas, a mineiros, a cariocas, a capixabas, tá certo? Esse grupo de pessoas, essas regiões do Brasil, ou seja, o centro-sul do Brasil, é a região que mais tem contribuído nos últimos 30 anos para enviar pessoas para todo o território brasileiro, em especial para duas regiões do Brasil. Primeiro, para a região centro-oeste. Desde 1960, da década de 60, com o aumento do plantio de soja e a introdução da agricultura mecanizada, pessoas oriundas do interior de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, vêm para a região centro-oeste, em especial Mato Grosso, adquirindo propriedades justamente por causa, já na década de 60, da expansão da agricultura mecanizada. Quando chega a década de 1980 até 1990, nós vamos ter uma ampliação dessa fronteira da agricultura. Portanto, essa área de agricultura moderna, com muita tecnologia, plantando em grandes propriedades, para exportação, ela vai ser liderada por pessoas oriundas do centro-sul do Brasil. Agora, eles não estão mais somente no centro-oeste. Já na década de 80 e nos anos 90, e atualmente, essa ocupação está indo norte de Mato Grosso, Rondônia, Acre,
região do Tocantins, portanto, está avançando para a região norte do Brasil. Essa região, até o ano de 1990, o destaque era Mato Grosso do Sul, que recepcionava imigrantes do centro-sul do Brasil. Porém, nos últimos, de 2010 para cá, nós temos observado que não é mais só nessas localidades, né? Outros estados estão entrando. Então, nós chamamos Matopiba, Maranhão, que é Nordeste, Tocantins, que é Norte, Piauí, Nordeste, Bahia, Nordeste. Esses estados, atualmente, formam a região do Matopiba, né? Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que está recepcionando, neste exato momento, a maior parte de pessoas provenientes do centro-sul do nosso país. Beleza? Pessoal, espero ter contribuído e aquele abraço para vocês e compartilhe o vídeo da gente, tá? Curta o nosso canal, que apesar de ser um canal feito apenas para as questões pedagógicas, também estamos tentando, de repente, viabilizar o canal, beleza? Um abraço e até a próxima.